Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, são 17h20. Até meia hora atrás, deputado Osório, o dinheiro do arresto determinado pela Justiça para pagar inativos e pensionistas ainda não tinham caído no caixa e o pagamento não tinha sido efetuado. Dizem que os gerentes gerais do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não cumpriram a decisão judicial por ser, na ótica dos mesmos, dinheiro carimbado e feito a transferência para o Bradesco. Mas, evidentemente, ao não cumprirem a decisão judicial, cabe ao judiciário dar voz de prisão para ambos, para que eles cumpram a decisão judicial. E acredito que isso deva estar acontecendo para obrigá-los a fazer a transferência dos montantes do Estado de empréstimo que estão naquelas contas, esta transferência para o Bradesco para ir para as contas de inativos e pensionistas. Então, me cabia dar aqui essa satisfação, porque a gente está acompanhando par e passo essa questão. E, ao mesmo tempo, me surpreende que secretário do Governo do Estado esteja em Brasília, possivelmente no STJ, tentando buscar uma medida liminar de efeito suspensivo contra a decisão do Pleno do TJ. Se fizerem isso antes do dinheiro ser pago a pensionistas inativos, estarão reincidindo em erro grandioso, em desumanidade. Por isso, também espero que o STJ, se for acometido a essa decisão, não o faça. O que temos hoje caracterizado de forma muito clara é que não temos mais governo federal e não temos governo do Estado. Porque o governador não poderia orientar um secretário a tomar uma medida dessa. Decisão judicial é para cumprir e não necessariamente para recorrer. Se quer recorrer para dar uma satisfação ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, recorre depois de fazer os pagamentos, e não antes. Porque aposentado e pensionista não pode esperar mais. Então, senhor presidente, deputado Sadi Noel, verificamos a ausência de governos. E não tendo governo, não tem mediador de conflito. E não tendo mediador de conflito, ficam alguns secretários que nasceram e sempre viveram em berço esplêndido, a não entender as mazelas de um aposentado ou de uma aposentada que, no final da sua vida, precisa
ter lá a sua mísera pensão de R$ 2.001 e esse valor não está disponível porque ela ganha acima de R$ 2.000. É triste e, ao mesmo tempo, inaceitável a insensibilidade social, a falta de bom senso e a desumanidade com o governo tratando a questão do pagamento ao funcionalismo público e, em especial, ao aposentado e pensionista. Queria aqui, mais uma vez, fazer esse registro e, por isso, me inscrevi nesse final de tarde para falar. Tivemos aqui uma sessão com uma pauta onde diversos projetos demonstraram claramente a posição do Parlamento Fluminense em querer capitalizar o Rio Previdência, que foi literalmente descapitalizado pelo governo do Estado em sucessivas atitudes inoportunas ou até mesmo temerárias, como foi, por exemplo, fazer as 3 operações financeiras, comprometendo como garantia R$ 9 bilhões, que eram, à época, em 2013 e 2014, os recursos previstos para o Rio Previdência arrecadar, quando o barril do petróleo atingia a cifra de $100 por barril. Agora, senhor presidente, a conta está chegando. Temos que pagar esses recursos que foram adiantados. E estamos pagando com barril de petróleo a $40. Então, a situação é trágica. Chegaram a fazer uma operação no mercado internacional. Lançaram debêntures no mercado internacional. E hoje essas debêntures não têm nem cobertura, não tem lastro no que se arrecada de royalties de participação especial. Ora, diante disso, não pode, sob hipótese alguma, o governo e o Rio Previdência querer punir o aposentado e a pensionista. De outro lado, como o governo é um governo de pouca audácia, um governo inerte, nós estamos a verificar que as soluções criativas não aparecem, não chegam nessa casa. Cadê a reforma administrativa que o Estado deveria fazer, com um corte profundo do número de secretarias, que propiciaria uma economia brutal de folha? Cadê essa reforma administrativa? São 25 secretarias de Estado. 25. O Estado de Goiás, senhor presidente, cumpre o seu dever institucional com 8 secretarias. O Estado de Santa Catarina cumpre o seu dever institucional com 15 secretarias. Mas o governo do Estado precisa ter 25 para cumprir acordo político, partidário e eleitoral. Enquanto isso, fica o servidor, em especial o inativo e pensionista, morrendo à míngua por uma inação, por uma falta de perspectiva,
por uma falta de projeto, por uma falta de lucidez do governo do Estado. Vou terminar, senhor presidente. Sem querer fazer um paralelo com o governo Dilma, que hoje está com um processo de impedimento no Senado por crime de responsabilidade. Eu diria a Vossa Excelência que os governadores, no plural, hoje, do Estado do Rio de Janeiro, já podem ter processos caminhando nesta casa por crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, deputado Eliomar, quem julga não é o Tribunal de Justiça, não. É o Parlamento. Crime de responsabilidade é o julgamento político. E esta casa, seguramente, dentro de pouco tempo, vai ter que se deparar e defrontar com esses crimes de responsabilidade dos seus governantes. Muito obrigado, senhor presidente.